Então, eu sou o Ricardo Costa, eu sou instrutor do Senar da parte de fruticultura, instrutor do Senar de Santa Catarina. Então, dentro das etapas de fruticultura, nós vamos hoje no vídeo, nós vamos falar sobre a prática da poda. Poda e condução de plantas de clima temperado. Nessa planta, nós estamos uma planta de pera, uma planta de pereira, plantada no ano de 2019. Então ela completou um ano agora, poucos dias atrás. Vocês conseguem observar pelo crescimento que ela tem, a pera ela é uma planta vigorosa. Esse vigor, em muitos casos na fruticultura, é ruim. Por quê? Temos uma relação inversa entre vigor e produção. Planta muito vigorosa, galho muito vigoroso, muito forte, muito grosso, acaba nos trazendo uma produção a menos ou a menor do que a planta tem capacidade. Por quê? Planta muito vigorosa cresce demais. Esse fato de crescer demais, a planta entende que ela está em desenvolvimento, ela está em crescimento e não na sua fase de frutificação, não na sua fase de produção. Com a poda, com o manejo, com o arqueamento, que é o que nós vamos enfatizar nesse vídeo, é o que a gente consegue fazer nela para que esse vigor seja reduzido. Sendo reduzido, a planta é induzida à frutificação, é induzida à floração. Um exemplo aqui, escolhemos essa planta aqui porque é um exemplo perfeito desses cuidados que temos que ter. Vocês estão vendo as fitas, essas fitas é o arqueamento do galho, ou seja, o produtor veio aqui, dobrou o galho que estava no sentido crescendo, no sentido vertical. E esse fato de você puxar o galho para baixo, arquear ele, deixar ele horizontal, um ângulo de 90 graus com relação ao tronco, ele faz com que a planta receba menos nutrientes nessa parte da ponta, ou a gente reduz a dominância apical dessa planta, desse galho, e esse acúmulo de nutrientes que acontece em todo o ramo, ele favorece o desenvolvimento de gemas de flor. Vocês percebem que na ponta desse ramo formou cachopas de flores. Formando cachopas de flor, ela acaba não tendo uma tendência, ou a tendência de crescimento é reduzido, favorecendo o quê? A frutificação dessa planta. Como temos uma planta de 1 ano, ou entrando no 2º ano de vida, ela está com um crescimento muito bom, muito bom. Se a gente não trabalhar ou não fazermos manejos adequados nessa planta, ela vai crescer e vai ter a sua produção reduzida, como nós falamos. Uma coisa também muito interessante é com relação à grossura dos galhos. O galho nunca pode passar de uma relação de 1/3. Hoje as pesquisas já estão dizendo que essa relação teria que ser a 1/5, mas daí já seria numa condução diferente, uma estrutura, num espaçamento menor. Então, nesse caso aqui, foi definido esse espaçamento de 4 metros entre filas, 1 metro entre plantas. Essa relação a gente vai considerar sendo 1/3. Um exemplo seria esse galho aqui de trás. Ele está posicionado, está arqueado, mas estão muito próximos. E eu vou cortar ele para vocês para mostrar. Ele está um pouco grosso. E essa grossura vai fazer com que ele cresça demais, ou seja, a proporção do tronco com o galho passou de 1/3. Passando de 1/3, ele vai ser um galho vigoroso. Vocês conseguem perceber, ele é um galho maior do que os outros. Isso vai, infelizmente, competir com o crescimento da planta, e esse galho vai se tornar um galho concorrente, prejudicando o desenvolvimento do restante da planta. Então, pessoal, nessas plantas, a gente viu na parte anterior do vídeo que as plantas eram novas, eram plantas de 1 ano. Essas aqui agora, nesse pomar, já são plantas de 10 anos, 11 anos de crescimento. Então 11 anos produzindo boas frutas, trazendo bons resultados ao produtor. Por quê? Porque desde o início, desde aquela fase inicial das plantas, desde o 1º ano, o produtor faz boas práticas de poda. Percebam, uma planta já muito maior, mas diferente da primeira, ela nos
proporcionou outras situações que a prática de poda, a prática no manejo da poda, tem que ser feita. Se a gente observar, formou-se ramos novos devido a uma boa prática de poda. Essas ramificações novas vão ser produtivas. As que já produziram, eles se tornam improdutivas naquela parte que já produziu, mas tem que lançar novas ramificações, ou a gente estimulando com a poda essas novas ramificações. Esse ramo lançou, a planta lançou esse ramo porque aqui foi feita uma poda, a poda de um galho que estava a grossura do meu dedão, mais ou menos. E foi retirado porque já iria se tornar um galho concorrente, e um galho concorrente é concorrente ao quê? Ao crescimento e à produção. Aquela relação de não produzir em galho velho. A produção é pior em galho velho e melhor, extremamente, drasticamente melhor em ramo novo. Uma situação aqui na parte da ponta do galho. Aqui a gente chama o famoso pé de galinha. O que? Esses nós, esses entrenós curtos devido a um pouco crescimento, porque um galho velho cresce menos. Eu tenho que, com a poda, com o manejo da poda, retirar esse excesso para que favoreça o desenvolvimento de novas ramificações, com isso uma produção melhor. Então esse excesso desses pés de galinha eu tenho que retirar. É uma poda delicada, é uma poda de quem sabe o que está fazendo, Para quê? Para que tenha-se um resultado em uma produção melhor, tendo uma produção melhor, tendo um resultado financeiro melhor para o dono do pomar. Para finalizarmos o vídeo, reforço que essa importante prática do manejo, da poda e condução dos nossos pomares seja muito bem feita, seja muito bem orientada. E essa orientação eu tenho certeza que vocês recebem através do sistema FAESC Senar. Uma orientação prática, fazendo com que vocês saibam fazer e saibam por que estão fazendo importantes manejos, importantes práticas na agricultura.